Na terra seca, abundante chuva virá sobre a tristeza. Tua alegria reinará onde há guerra. O príncipe da paz estará. Um avivamento, um avivamento. Anunciar por todo mundo seu amor. Venha avivar a tua igreja. Somos povo teu, faz acontecer um avivamento. Oração e trabalho por avivamento no Brasil e no mundo. Olá, queridos. Bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Avivalista. Na lição dessa semana, falaremos sobre a culpa humana e a graça de Deus. E para falarmos sobre esse assunto, como de costume, eu trago dois convidados, que são o pastor José Edivaldo, que é o pastor presidente do campo, e o presbítero Maílson. Lembrando que, como é um tema muito extenso, será gravado em duas partes. A primeira parte será liberada hoje, e a segunda parte semana que vem. Se você está assistindo a primeira parte, vai aparecer a partir da semana que vem um card aqui para você assistir a segunda. E se você está assistindo a segunda, irá aparecer um card para você assistir a primeira. Então vamos lá? Então, queridos, vamos lá. Essa lição, a culpa humana e a graça de Deus, está baseada em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, que diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, nós vamos aprender que a tristeza, que a culpa, que é uma forma de tristeza, ela serve para nos trazer arrependimento. Porque a gente nunca muda o que a gente não consegue identificar. Então, se eu não consigo identificar que há algo dentro de mim que eu preciso mudar, eu não vou conseguir mudar, porque eu não sei como mudar, né? E a tristeza deste mundo, ela produz a morte, né? Tanto a morte física quanto a morte espiritual, né? Então, a culpa, começando aqui na introdução, a culpa ela é responsável por grande parte do sofrimento humano. Então, converse com pessoas deprimidas, solitárias, angustiadas, membros de famílias violentas, homossexuais, alcoólatras, doentes terminais e pessoas que estão passando por crises conjugais ou qualquer outro tipo de problema. E você descobrirá que a culpa faz parte da dificuldade delas. Por quê? Porque elas não conseguem se perdoar, ou às vezes não conseguem perdoar os outros, né? Então, para falar mais sobre esse assunto, agora sobre o que é culpa, vai estar falando o nosso pastor presidente, pastor José Edivaldo, né? E em seguida, sobre conceitos de tristeza e de perdão divino, estará falando o nosso presbítero Maílson. Amém? Muito bem. Boa noite para vocês. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. A paz do Senhor Jesus. Pessoal de Guariba, pessoal de Pitangueiras e pessoal aqui da nossa igreja em Jaboticabal. E também sei que vai para nossos amigos e para todo o Brasil. Então, um abraço a todos, que Deus esteja nos protegendo, né? Mas o assunto nosso hoje, conforme já as explicações do Lucas, né, que nos apresentou a pauta, é culpa humana e graça de Deus. É um tema muito bom, pertinente e bom para a gente refletir, né? E o primeiro ponto importante que a revista traz para nós é o que é culpa. Foram identificados
vários tipos de culpa que podem ser agrupados em duas categorias fundamentais, que é a culpa objetiva e a culpa subjetiva. Então, a gente sabe que a culpa humana ela anda para vários momentos da nossa vida e não é somente essas duas culpas que nós temos no mundo, no ser humano, mas essa é as duas principais e que a gente pode tratar biblicamente, a culpa objetiva e a culpa subjetiva. A culpa objetiva é aquela que ocorre quando uma lei é quebrada e o transgressor é culpado. Queira ele ou não, ele admitindo ou não, então essa é chamada de culpa objetiva. E o texto que a revista nos dá como base é exatamente aquele texto de 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 até o verso 15. Eu não vou ler, mas ali a historinha é o seguinte, né? O profeta Natan, esperando uma atitude de Davi, por ter pecado, e nunca vinha essa atitude. E aí Deus manda um recadinho através do profeta Natan. Não é isso, Lucas e Maílson? E ele chega lá e conta uma historinha. Um homem tinha várias cordeirinhas, vários bois e era rico. O outro era pobrezinho e tinha só uma cordeirinha. Né? Agora, acontece que um viajante vem e chega na casa do homem rico, então o homem rico, em vez de pegar um dos seus bois, das suas cordeirinhas, ele vai lá, mas isso que absurdo, Lucas. A história, né, sendo contada para Davi, e pega a ovelhinha, a cordeirinha daquele homem pobre e come. Bem, a história está contada para Davi achando que está tudo certo. O profeta pergunta, o que você acha, Davi? O que deveria acontecer com esse homem? Né? Então, a gente sabe que a resposta do Davi foi, olha, esse homem merece a morte. E o profeta, então, conclui, deixando Davi, assim, para pensar e refletir, porque ele nem tinha, acho que consciência, achava que estava tudo certo, tudo acomodado, os rastros do pecado apagado, não é isso? E então o profeta disse, você é o homem. Então, queridos, essa é a culpa objetiva. Foi o que aconteceu com Davi. A culpa objetiva pode ser dividida em 4 tipos. E aí, além desse texto principal de 2 Samuel 12, do 1 ao 15, você então vai fazer aí a divisão de algumas outras leituras na Bíblia e pensar que a culpa objetiva dividida em 4 tipos, o ponto primeiro aqui, a é a culpa legal. E essa culpa é a violação, então, das leis da sociedade. Por exemplo, eu quero acreditar que os meninos aí nunca passou um sinal fechado, né? Eu acho que o Maílson, um bom cidadão que é, e o Lucas, nem sei se ele já tem carta e dirige, mas quando a gente passa um sinal vermelho, isso pode provocar um problema muito sério para outras pessoas. A gente não está só arriscando a nossa vida, né, Maílson? Né, Lucas? Nós estamos arriscando a vida do próximo também, que pode vir, quem sabe, até numa velocidade um pouco a mais, por causa de ser preferência para ele. E então, essa pessoa, ela acaba, então, violando uma lei que atinge o seu próximo. É chamada de culpa legal.
avançar um sinal vermelho no trânsito é o exemplo que a revista nos dá. Aí ele tem um texto que é importante nós lermos esse texto. Em Romanos, capítulo de número 13, o verso 1 e 2 diz assim: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão para si mesmos condenação. Então, note bem, querido, nós estamos falando na questão de um sinal fechado e a pessoa passar. Mas suponha que essa situação possa ocorrer também, Maílson, no caso de uma pessoa não pagar os IPTUs da sua casa. Ele vai sofrer uma punição. Ele está violando uma lei, não é isso? Então, ele vai chegar num ponto que ele vai perder, quem sabe, a casa dele. Essa é uma coisa que precisamos pensar para que nós possamos vencer a culpa. E o único jeito de vencer essa culpa legal é você não cometer a transgressão, não pecar, não ficar com aquilo na cabeça, né? Eu prejudiquei o meu próximo. Então, é muito importante. Mas embaixo nós temos também a explicação da revista dando a culpa teológica, né? Que é já uma outra desobediência, só que não no setor das leis legais de um país, de uma cidade, mas é a desobediência às leis de Deus, né? E isso talvez seja até mais grave. Eu acho que as duas são graves, mas essa transgressão aqui, ela é terrível, porque você peca contra Deus, né? E a gente sabe, a gente que conhece a Bíblia, querido, você que está nos acompanhando na live, você sabe muito bem que essa culpa que nós chamamos de teológica, que é uma culpa dentro do grupo da culpa objetiva, a culpa teológica, ela nos lembra que nós acabamos de transgredir uma regra que está na Bíblia, que a gente não podia fazer. E isso, de acordo com as Escrituras, então, nos torna todos pecadores. Porque é impossível a gente viver sem quebrar as leis que compõem a vontade de Deus para a nossa vida. E é por esse motivo que nós necessitamos muito da presença de Jesus na nossa vida, porque existem transgressões que só Ele pode nos perdoar, né? Mas isso, e Lucas, a gente não pode de maneira alguma passar para os nossos irmãos que estão nos acompanhando o nome de pecados. Nós não podemos definir pecado. Pecado é tudo aquilo que você faz e não está de acordo com a vontade de Deus. Mas veja que quando isso acontece e a gente não tem Jesus, não colocamos Jesus no nosso coração, então passa a ser então uma transgressão que nos leva à morte espiritual. E essa morte é diferente da morte física. Meus irmãos, é horrível a pessoa estar vivo nesse mundo, né? Receber de Deus a vida, as condições para viver e estar em desacordo com a vontade de Deus. Por isso é que a escritura seguinte é de Romanos 3:23, que diz o seguinte, olha, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aleluia. Nós precisamos de Jesus. Nós não somos bons se Jesus não estiver dentro do nosso coração. Então, não somente vendo isso, mas existe ainda a culpa pessoal. A culpa pessoal que é já uma violação dos padrões pessoais e entrega aos apelos da própria consciência. A gente sempre, quando fala de consciência, a gente tem que tocar naquela situação
do remorso. O remorso é uma coisa terrível, porque você fica remoendo dentro de você aquela situação que ocorreu, não é isso, Maílson? Não é isso, Lucas? E aí a gente fica assim, poxa, eu não devia ter feito isso. Né? Eu não podia ter agido dessa maneira. E quando a gente já não tem essa consciência de que erramos, se torna muito mais perigoso, porque é como se você andasse lá no sertão nordestino, tem alguns espinhos de mandacaru. E os sertanejos, quando eles andam tanto, como eles andam tanto ali no sertão, às vezes algum deles pisa no espinho de mandacaru e diz assim: olha, eu pisei em alguma coisa mole, porque o pé dele está calejado. Então, nós não podemos, nessa culpa pessoal aqui, permitir que os nossos pensamentos, a nossa consciência ache que é normal as coisas. Eu sei que tem, o Maílson vai falar de conceitos, aí nós vamos ter uma outra parte, que estamos dividindo em duas partes, e vocês vão perceber quanto é importante você, enquanto o Espírito Santo te toca para você fazer correção de culpa pessoal, você fazer. Não é isso? Então, é importante. Por isso, o texto de Romanos, ele me chamou muito a atenção. Romanos 14, verso 22 e 23. Eu estou com ele aqui na ponta da agulha, né, como dizem. E fala assim: a fé que tens, veja, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Então, Paulo está falando aqui da liberdade, né, de você se alimentar de todas as coisas. O capítulo coloca isso, uma explicação a respeito, né, de tolerância aos fracos da fé e também porque havia uma condenação daquilo que se comia ou que não podia comer. Então, ele está dizendo aqui que se você faz isso e fica com remorso, Maílson, que palavra! Quer dizer, nos põe para pensar naquilo que a gente pratica. Tira a questão de se alimentar de lado e fica pensando. Você vai fazer uma coisa, é igual aquelas questões que nós tínhamos, Maílson, no passado, de estar disciplinando as mulheres que cortavam cabelo. Coitadas, algumas delas cortavam e ficavam remoendo. Você lembra dessa época? Então, queridos, era horrível você fazer isso com as pessoas. Hoje nós estamos libertos aí, não tem, sabe? Então, eu estou explicando para vocês que a culpa pessoal é porque você não tem certeza daquilo que você está fazendo para Deus. Então, você está transgredindo um ponto de vista da lei de Deus, então isso vai trazer na sua vida uma dúvida, um remorso, e você não pode ter isso. Você tem que tratar isso. E, por final, então, a culpa social, que é a quebra de uma regra que não está escrita, mas socialmente aceita como válida, né? E aí nós temos, então, o capítulo 10 de 1 Coríntios, não é? E esse capítulo 10, então, de 1 Coríntios, nos deixa, estou achando aqui, 10, versículo 23, que fala assim, a palavra: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, e todas são lícitas, mas nem todas edificam. Olha só, então, aqui você, às vezes, não pensa bem e você acha assim, isso aqui é lícito, mas não convém. Né? Então, você percebe aqui que Paulo está dando uma orientação. Ele está dizendo assim, cuidado, tenha cuidado, porque nem todas as coisas que são lícitas convém a você. Por exemplo, você fumar
é uma droga que não tem nenhuma lei contrária. Você vai lá, compra um maço de cigarro e você fuma quantos cigarros você quiser, né? Essa é uma coisa que o Paulo está falando aqui, que é uma coisa lícita, mas não convém, né? Alguém perguntou assim, aonde está na Bíblia que não pode fumar? Não dá para a gente falar para a pessoa, está escrito em tal versículo, é uma coisa lícita, mas não convém para nós, né? Então, queridos, essa é a culpa social que a gente deve se livrar dela. E aí eu vou para o ponto 2, que é a culpa subjetiva. Eu falei da culpa objetiva, e a culpa objetiva é o sentimento de passar remorso, vergonha, autocondenação, que frequentemente surge quando fazemos ou pensamos alguma coisa que consideramos errada, ou deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito. Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. Está lá em Mateus 27, né? 27, verso de número 3 ao 5, onde diz assim, então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, resolveu, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. E eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Maílson e Lucas, gente, ele descobriu que fez um negócio errado, o caminho não é esse. Pegar, ir lá, ficar cheio de remorso, cheio de culpa. O caminho é se arrepender, é fazer a conversão na vida. Então, ele fez o quê? O contrário, ele foi lá e se enforcou. Por isso é que a maioria das pessoas que praticam suicídio, e a gente tratou, não como psicólogo, né, mas contribuímos um pouquinho para as pessoas lá na outra lição tomarem muito cuidado com a depressão, porque a depressão pode levar ao suicídio, e o suicídio até de pastores tem acontecido por causa disso. Às vezes, né, a pessoa, ela, em vez de acertar aquilo que ela errou, ela vai e se mata. Então, esse não é o caminho. E com Esaú também está lá em Hebreus, né, um texto lá de Hebreus, que eu vou ler rapidinho. Acredito que o meu tempo já deve estar aí sendo alto, mas aqui então diz Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Aqui. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Depois sabeis também que, posteriormente, quando herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Olha aí, Maílson, que coisa tremenda esse cara faz. Ele chega para o irmão e diz assim, que importa as coisas de Deus para mim? Eu estou com fome, né? Cuidou das coisas que não era prioritária. Fome dá e passa, né? Uma hora você come. Mas ele ficou tão desesperado que ele pegou e entregou de bandeja tudo que ele tinha como primogênito, que era a bênção do pai. Então, queridos, aqui nós podemos entender que essa culpa subjetiva, ela pode nos destruir, nos levar realmente a ficar com muito remorso. Nós temos que tratar com muito carinho isso, porque isso é terrível, acontece no nosso meio e a gente precisa ser curado disso. Deus pode usar qualquer dos dois tipos de culpa ou vários deles, conjugados para nos levar ao arrependimento, as mudanças necessárias, porque
está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 4. A bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Eu cheguei ao arrependimento pela bondade de Deus. Eu não era merecedor, você que está nos acompanhando não era, os nossos professores não eram. Todos nós precisamos da misericórdia e bondade de Deus. E é isso que nós temos que falar com você. Quando as pessoas falam sobre culpa, geralmente se referem à culpa subjetiva, mas a Bíblia não usa a palavra culpa nesse sentido. As 3 palavras gregas traduzidas como culpa ou culpado referem-se à culpa teológica. Nesse caso, parece haver pouca diferença entre culpa e culpado. Então, eu quero contribuir com esse primeiro tópico e quero aqui passar a palavra já ao presbítero Maílson, e ele com certeza vai falar algumas coisas que estão aqui dentro da nossa lição, que é muito interessante para você. Maílson, Deus abençoe. É com você agora. Amém, pastor. Paz do Senhor a todos, boa noite, né? Paz do Senhor Lucas também, boa noite. Então vamos dar continuidade nesse assunto, né? O pastor abordou de forma excelente essa condição de culpa, né? Esse conceito tão necessário, esse conceito tão necessário que nós precisamos entender, né, para poder nos manter diante de Deus de uma maneira excelente, de uma maneira correta, de uma maneira saudável, digamos assim, tá? Então, a partir desse momento, já que nós entendemos, né, aprendemos aí com o pastor esse conceito de culpa, né, essas diferentes culpas que nós podemos perceber em nossas vidas, né, na sociedade, no meio cristão, nós podemos trazer junto com esse conceito de culpa o conceito de tristeza, né? Por quê? Porque basicamente a culpa e a tristeza, elas vão estar atreladas uma à outra, elas vão estar interligadas. Geralmente, quando você está com esse estado, né, com esse sentimento de culpa, uma tristeza atinge seu coração, como o pastor Divaldo já mencionou, seja lá uma tristeza, né, que traz um peso de remorso, que nós vamos estar falando um pouco mais, né? O pastor já abordou e nós vamos estar comentando aqui acerca dessa tristeza, questão de remorso, ou uma tristeza mais sadia para o cristão, né, diante de Deus. Então, queridos, nós vamos estar abordando com vocês aqui esse conceito realmente de tristeza, tá? Para que você possa lidar com a sua tristeza, para que você possa lidar com o seu pecado, ou lidar com a sua culpa objetiva, sem que você gere sentimentos, né, sentimentos de culpa em você, sem que você se permita afundar-se nas suas emoções culposas, tá bom? Então vamos aqui examinar essa questão, esse conceito de tristeza, para nós chegarmos nesse entendimento dentro dessa condição de culpa, tá bom? Então, amados, nós podemos entender e podemos observar, né, com base em uma passagem que Paulo fala aos Coríntios, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 8 até o verso 10, ele vai estar falando assim, ó, porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, né, ou ainda que eu vos entristeci com a minha carta, eu não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por um pouco tempo. Aí ele vai falar no versículo 9, agora folgo não porque fostes entristecidos, mas porque vocês foram entristecidos para arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma,
E no verso 10, Paulo vai trazer esse conceito de tristeza, dizendo, olha, porque a tristeza segundo Deus, que aqui nós vamos chamar de tristeza construtiva, tá bom? Então, porque a tristeza segundo Deus, que nós vamos chamar ela agora, tá? De tristeza construtiva, opera o arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo, e aqui nesse estudo, queridos, nós vamos chamar ela de tristeza destrutiva, tá? Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, Paulo, ele traz essa condição, né? Esse entendimento de tristeza que nós vamos estar abordando como tristeza construtiva e tristeza destrutiva. Sendo elas, amados, dentro do âmbito da culpa, tá? Você está lá sentindo alguma culpa dessas que o pastor nos ensinou, né? Abordou dentro do tema que ele estava propondo aqui. Você vai sentir essa tristeza aí. Se nós colocarmos aqui, vamos abordar em primeiro plano a tristeza construtiva, que como Paulo mostra, queridos, é uma tristeza que é segundo Deus. Ou seja, uma tristeza que tem respeito a Deus, ou que está de acordo com a vontade de Deus. Essa tristeza, queridos, é um pesar pelo pecado, pelo erro, que leva a alma da pessoa até Deus. Ela leva a alma do cristão reconhecendo, tá? Reconhecendo o distanciamento que houve entre ele e Deus devido ao erro que ele deve ter cometido, que ele cometeu. Essa tristeza construtiva, amados, é uma tristeza que Deus aprova, tá? É uma tristeza que existe na mente da pessoa quando o ponto de vista dela e o ponto de vista de Deus concordam em relação à existência, extensão, natureza e o deserto do pecado. Então, quando a tristeza que há em você traz esse entendimento do peso, né, da extensão do problema que é o pecado, essa tristeza é uma tristeza que Deus aprova, é uma tristeza construtiva. Essa tristeza, amados, ela é exercida, essa tristeza construtiva, ela é exercida em relação a Deus em vista do pecado. O pastor Divaldo, ele citou o texto lá do acontecido com Davi, e ele falou, né, que Davi cometeu aquele erro, e no Salmo 51, no verso 4, Davi ele vai falar assim para Deus, olha, contra ti somente pequei. Então essa tristeza, ela nos traz a ideia, né? Ela traz uma visão do mal, do pecado cometida contra um Deus justo e santo. Percebe só? Então ela demonstra, ela traz aos nossos corações que o principal mal do erro, o principal mal do pecado, ela demonstra que esse erro, esse pecado é uma culpa, é uma ofensa à majestade de Deus. Então essa, amados, é uma tristeza que gera vida, tá? É uma tristeza que, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, como diz Paulo no verso 10. Por isso nós vamos chamar de tristeza construtiva. É o que aconteceu na vida de Davi. Ele ficou extremamente triste pelo pecado que cometeu. E essa tristeza, ele percebeu que ele infringiu a vontade, a santidade de Deus. E essa tristeza trouxe ao seu coração o arrependimento. E Deus o perdoou. Tá bom? Então esse é o conceito de tristeza construtiva. Mas nós temos também a tristeza destrutiva, amados. Que é uma tristeza que apenas produz uma angústia, como o pastor Edivaldo disse agora há pouco, é uma tristeza que traz um certo remorso, tá? Naturalmente, ela vai estar ligada a uma culpa subjetiva. A pessoa muitas vezes está triste, mas aceita o que está acontecendo na vida dela, tá? É uma tristeza que tira a paz da pessoa, mas não alento, tá? E muitas vezes, infelizmente, o Lucas já falou isso no último estudo que nós fizemos,
Essa tristeza, queridos, por conta do pecado, por conta do erro, por conta da culpa, muitas vezes ela leva a pessoa à morte. Quantas pessoas, né, com o seu coração, com o seu espírito afastado de Deus, quantas pessoas distantes de Deus, entristecidos, quebrantados, que acaba dando cabo da sua própria vida por causa de uma tristeza não aliviada. Então esse é um peso muito grande, tá? E infelizmente essa tristeza ela também conduz a vida, a morte eterna, né? O pastor Divaldo já abordou sobre isso, ela conduz à morte eterna. Porque é uma tristeza que não te permite olhar para a santidade de Deus, não te permite olhar para o próprio Deus. E é uma tristeza que não te leva e não produz ao arrependimento. Pelo contrário, é uma tristeza que produz murmuração contra Deus, repulsa contra Deus, queixa, irritação. A pessoa fica descontente, né? E isso leva a sua alma à ruína. O pastor, de forma brilhante, abordou o que foi o acontecido com Judas, né? O que ele fez? Não buscou arrependimento. Essa tristeza destrutiva levou Judas para a sua própria destruição e ele acabou dando fim à sua própria vida. Mas, queridos, diante da culpa, diante do pecado, diante da tristeza, nós temos algo que é maravilhoso para as nossas vidas e eu quero abordar com vocês aqui, que é o perdão de Deus, né? A Bíblia, ela vai nos mostrar que Deus, ele providenciou um plano perfeito, através da qual o nosso passado de pecado, ou os nossos erros do presente, queridos, mediante o arrependimento que nós vamos falar agora, tá? Deus, ele providenciou esse plano na qual nós somos limpos, nós somos totalmente limpos e perdoados de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros do passado. Veja bem lá em Isaías, no capítulo 55, no verso 7, o profeta messiânico, olha o que Deus trouxe através de Isaías. Isaías 55, verso 7, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, e voltem-se para o Senhor, que ele terá misericórdia. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Olha que palavra maravilhosa para as nossas vidas. Mediante a culpa, mediante o erro, mediante o pecado, diante da tristeza, e principalmente a tristeza construtiva, a tristeza que nos leva a Deus, Deus, ele nos garante o seu perdão, amados, devido à sua imensa misericórdia, que se renova todas as manhãs. Então, amados, Deus, ele perdoa nossos pecados, mas olha só, é tão maravilhoso isso, pastor Lucas, que Deus não só perdoa os nossos pecados, mas lá em Hebreus, no capítulo 8, no verso 12, né, o escritor fazendo uma menção ao profeta Jeremias, vai falar assim, olha, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Que palavra maravilhosa, né? Eu lhes perdoarei, e não somente isso, mas eu nem vou me lembrar mais dos seus pecados. Miqueias, no capítulo 7, verso 19, olha só o que ele vai falar. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do oceano, nas profundezas do mar. Então é isso, queridos, o perdão de Deus, ele é maravilhoso, ele é abrangente, e ele nos alcança, ele nos atrai, ele nos redime, ele nos limpa, ele nos purifica. E a única coisa que Deus vai te pedir, queridos, as únicas duas condições principais que nós, além da fé em Jesus Cristo, tá? Mas as principais condições para que você receba esse perdão, essa graça maravilhosa que é o perdão de Deus, são duas condições. A primeira é o arrependimento, tá? A primeira é você arrepender-se. Primeiramente,
arrepender-se dos seus pecados, reconhecendo Jesus Cristo como o Salvador da sua alma. A palavra arrepender-se, ela significa mudar de ideia, mudar de convicção, tá? Então, o arrependimento, queridos, bíblico, ele resulta de uma mudança de comportamento, tá bom? Então, lá em Atos, no capítulo 3, no verso 9, vai estar escrito assim, olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, perceba, arrependa-se, mude de ideia, mude de convicção. E depois vai falar, e converter-vos, ou seja, mude de direção. Se você estava fazendo isso, faça outra coisa, faça diferente. Se você estava fazendo mal, faça o bem, né? É por isso que João Batista vai pregando lá para o povo no deserto, vai falar, produzam frutos dignos de arrependimento, tá? Então, o arrependimento, ela é uma das condições que Deus nos solicita, que Deus nos deixa para que sejamos perdoados por Ele, tá? E o escritor continuou, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados ou perdoados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E a segunda condição, queridos, para que nós recebamos o perdão de Deus, né, essa graça maravilhosa, essa misericórdia maravilhosa que é o perdão de Deus, é a disposição que nós temos para perdoar o próximo, tá? Então, lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 14 e 15, vai estar falando, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, amados, além de você se arrepender devido à culpa e à tristeza construtiva que atingiu a sua vida, eu quero te dizer, você precisa saber perdoar, tá? Como diz Paulo aos Efésios, sermos bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, Efésios capítulo 4, no verso 32. Então é necessário que diante do poder, do perdão de Deus, diante desta graça chamada perdão, nós tenhamos a capacidade de nos perdoar, a capacidade de perdoar as ofensas, independente elas quais forem, né? Jesus, após falar da necessidade de nos perdoar, ele desfere aquela famosa parábola de um homem que devia uma ínfima, né, uma dívida muito grande, mas não teve condição de perdoar uma dívida tão pequena. E assim que o Senhor que o perdoou descobriu que ele não perdoara ao seu próximo, ele foi lançado no cárcere por não saber perdoar. Então, queridos, são essas duas condições que Deus nos apresenta, né, para recebermos o seu perdão, o arrependimento e perdoar o nosso próximo. Diante da sua tristeza construtiva, tristeza que te leva a Deus, que te aproxima de Deus, que reconhece a santidade de Deus, você se arrepende. E quando você tem alguma causa contra o seu irmão e tem a capacidade de perdoá-lo, Deus te perdoa dos seus pecados, tá? Deus perdoa as suas falhas, as suas dívidas, as nossas dívidas, porque nós somos pecadores. Então, são essas duas questões que eu quero trazer com vocês, os dois tipos de tristeza e falar sobre o perdão de Deus para as nossas vidas. Amém?
Bom, a semana que vem, então, eu queria agradecer muito ao Lucas e também ao Maílson por essa contribuição tão grandiosa, né? Nessa que está sendo uma das melhores aulas nossas. Não porque nós somos bons, é porque a revista é boa. Né, Maílson? Boa, boa. Sem A revista dúvida. dá muita munição para você procurar e pesquisar e ver, né? O duro é quando você pega uma revista que fica apertadinha lá, né? Então, graças a Deus, né? Essa está sendo uma das melhores lições. E vai continuar, porque é 2 partes. Então, continuando, eu preciso que você assista inteirinho essa parte e assista inteirinho a segunda parte para você entender como o assunto é bom e merece realmente a gente ter um cuidado. Então, na próxima terça-feira, você tem que estar ligadinho, porque nós estaremos aqui para te ajudar a se livrar das culpas, né? Deus tem falado muito comigo nesse tema e eu sei que vai falar com você também. Maílson, obrigado, querido, pela contribuição. Lucas, Amém, pastor. obrigado. Amém. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém. Amém. Shalom. Shalom. Até mais. Boa noite para vocês. Amém.